Hoje vamos buscar indícios da Grande Guerra de Troia, conforme narrada na Ilíada e na Odisseia de Homero. This is a big deal. Helena de Troia realmente causou uma guerra de 10 anos entre gregos e troianos? Os gregos realmente venceram a guerra entrando pelos portões de Troia dentro de um cavalo de madeira? Tendo a obra de Homero como guia, seguiremos uma trilha de pistas pelo mar Egeu. Mergulharemos em busca de navios naufragados. Oh my God, it's amazing! Testaremos armas e ferramentas da Idade do Bronze. That's a flesh wound! E viajaremos para uma ilha que passou por violentos terremotos. So everything that's down here was basically up there. Nessa ilha, imagens da NASA revelam novos indícios de que a Guerra de Troia foi mais do que uma boa história. Estamos em busca da verdade e não mediremos esforços para encontrá-la. Em busca da verdade, a Guerra de Troia. The ancient Greeks are world famous for their stories, especially those of an epic 10-year battle between the soldiers of Greece and a fortress city called Troy. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to Greece to find out if the stories of the Trojan War could possibly be true. A história da Guerra de Troia remonta a uma era de reinos poderosos às margens do mar Egeu. Grécia, Micenas e Troia. É uma lenda que sobrevive há quase 3 milênios. O pivô da guerra teria sido a princesa grega Helena, que trocou o marido e a pátria pelo amante, um príncipe troiano chamado Paris. A decisão de Helena trouxe graves consequências. O rei Agamenon reuniu soldados de todo o Império Grego e partiu para atacar Troia. A guerra se prolongou por 10 anos, até que o herói Ulisses pôs fim ao conflito com um estratagema. Os gregos conseguiram entrar em Troia dentro de um cavalo de madeira. Tomaram e queimaram a cidade e levaram Helena de volta à Grécia. É uma das histórias mais antigas e famosas do mundo. Mas será que é verdadeira? Para descobrir, estamos na Escola Americana de Estudos Clássicos em Atenas. Aqui estão guardados exemplares da Ilíada e da Odisseia, 2 antigos poemas épicos. O primeiro conta a história da guerra entre gregos e troianos desencadeada por Helena. E o segundo, o longo retorno de Ulisses. So this is where all the rare books are kept. Yes, this is the Mandilas rare book room, and here's where we keep the Homer. Este é um dos 3 únicos exemplares remanescentes da primeira impressão da Ilíada e da Odisseia, feita em Florença em 1488. Looks like handwriting, but it's actual printing, done on a printing press. But it's not the first written, you said, right? No. It existed in what form prior? Right. Well, we have fragments of the text of Homer on papyri found in the sands of Egypt that the earliest are probably the 3rd century BC. The first word, right? Segundo o Dr. Stephen Tracy, diretor da escola, mais de 2000 anos antes desse livro ser impresso, um homem misterioso narrou em cantos a história da Guerra de Troia. Around 725 BC, late 8th century, this man comes along, whom we call Homer, who had an incredible gift, who was so fluent in this oral art that he could sing a huge long song. We know nothing really about him. We don't even know if this was his name. O nome Homero chegou a nós graças a historiadores gregos do período clássico. Mas seus cantos se referem a um tempo ainda mais remoto. Homero descreveu um mundo que era antigo até mesmo para os gregos que ergueram esses famosos teatros e colunas. Evocou civilizações do alvorecer da história humana. A história de uma guerra travada em torno de 1250 a.C. e uma cidade que antigos estudiosos consideravam um mito. Mas Troia teria mesmo existido? A história narrada por Homero pode ser verdadeira?
Se for, um mundo de antigos reinos e bravos guerreiros espera para ser descoberto. E vamos acompanhar essa busca de perto. Segundo Homero, Troia ficava na atual Turquia, do outro lado do Mar Egeu, a cerca de 300 quilômetros ao sul da atual Istambul. Ele descreveu uma cidade poderosa, protegida por altas muralhas no final de uma planície. Ficava na costa sul do Helesponto, um estreito que liga o Mar Egeu ao Mar de Mármara, hoje chamado Estreito de Dardanelos. A busca por Troia começou em larga escala no final do século XIX com Heinrich Schliemann, um comerciante alemão que se tornou arqueólogo. Ele gastou a fortuna que conseguira nos negócios tentando provar que Homero falara de locais e fatos reais. And in 1870, Heinrich Schliemann came here with the Iliad and Odyssey as his guide. He was convinced that the unassuming hill directly behind me was nothing less than the legendary city of Troy. Schliemann buscava os tesouros do reino de Troia e provas de que a guerra descrita por Homero realmente acontecera. Seguindo pistas da Ilíada e da Odisseia, achava que encontraria tanto Troia quanto indícios de uma grande guerra. Com uma equipe de mais de 100 trabalhadores, ele cavou uma enorme trincheira através da lateral da colina. So this is the infamous trench. This was exactly the trench which he dug Okay. at the time. O Dr. Yaşar Ersoy é arqueólogo e especialista nas escavações de Schliemann na Turquia. He decides to cut this huge trench right through this mound, yeah? I can see how far down he went. I see these rock walls. This is as far as he got, right? These rock walls here? That is right. Okay. That is right. And those are apparently the earliest remains so far he had reached at the site, and they were dating to the early Bronze Age. And what's going through Schliemann's mind at the time? His main mission was identifying the city of Troy. He was hoping to prove that the stories that Homer told to us were basically realities. Em busca da fortaleza de Troia, Schliemann cavou ao longo de 7 anos. Suas escavações depois foram criticadas por estarem entre as mais destrutivas da história da arqueologia. Mas ele descobriu os restos de uma antiga civilização que se parecia com a descrição homérica de Troia. E foi com emoção que encontrou os tesouros de uma antiga aristocracia. Para Schliemann, esta coleção de peças de ouro só podia pertencer à família real do épico de Homero. Ofereceu as joias à sua própria Helena de Troia, sua jovem esposa Sofia. Mas não eram o que ele pensava que fossem. He was wrong with his assumption, especially in terms of its dating. This treasury was almost 1,000 years earlier than the time when Priam lived. But he didn't know that, right? Absolutely not. Segundo os arqueólogos, os eventos da Ilíada e da Odisseia se passaram em torno de 1250 a.C. Mas novas técnicas de datação determinaram que os tesouros descobertos por Schliemann eram quase 1000 anos anteriores a essa data. O ouro não era da época descrita por Homero. Mas isso não significa que Schliemann estivesse enganado quanto ao lugar. Dentro da imensa trincheira, arqueólogos depois descobriram vários níveis de civilização. Uma série de cidades antigas construídas na mesma colina ao longo do tempo. And basically what we learned is the fact that Troy apparently had a long history of occupation, and excavators identified 9 levels at the site from the 3rd millennium BC until the Roman imperial era. So this shows that for 3,200 years, civilizations rebuilt themselves one on top of the other. That is exactly the case.
Ao todo, 9 cidades sobrepostas foram descobertas aqui, datando desde 2900 a.C. até 550 d.C. Os estudos mostraram que é a maior área com vestígios de civilizações na região. Mas seria o local da cidade de Troia? So, Yashar, is this the Troy that Homer was writing about? Well, both the archaeological evidence as well as the historical sources strongly suggest the fact that it is the best candidate for the region as well as for the geography. And apparently Troy is so far the largest site we know of from this area, northwest of Asia Minor. Okay. And Homer's writings confirm, I guess, how he describes Troy, right? They would confirm this location. Indeed so, yeah. Se Homero escreveu sobre uma cidade real, é provável que seja essa fortaleza da Idade do Bronze. Mas encontrar a cidade de Troia não é o mesmo que encontrar indícios da Guerra de Troia. E como Schliemann, arqueólogos posteriores não conseguiram encontrar sinais da longa guerra narrada por Homero. A busca pela verdadeira história da Ilíada e da Odisseia conduz para fora dos muros de Troia, até as mais antigas civilizações gregas. E é para lá que vamos agora. A seguir, usaremos o sistema de imagens da NASA em uma pequena ilha grega, onde terremotos ocultaram uma importante pista. Buscamos os guerreiros que travaram a Guerra de Troia seguindo pistas da Ilíada e da Odisseia. Na Turquia, seguimos a trilha do poeta Homero até as ruínas de uma cidade antiga. Soubemos que um tesouro foi descoberto e que um reino da Idade do Bronze existiu no exato lugar descrito por Homero. Agora vamos continuar nossa busca do outro lado do mar. Porque se o relato homérico for real, então os muros de Troia foram derrubados pelos gregos, que também tinham um reino. Estamos procurando a cidade do rei Agamenon, que Homero descreveu como Micenas, rica em ouro. Segundo Homero, o reino de Micenas ficava entre dois antigos marcos geográficos. Situava-se ao norte da planície de Argos e ao sul de uma região que ainda se chama Coríntia, na península grega de Peloponeso. Mais uma vez, estamos no encalço de Heinrich Schliemann, que seguiu as mesmas pistas em 1876, 3 anos depois de suas descobertas em Troia. Assim como Schliemann, descobrimos que as pistas de Homero voltam a levar às ruínas de uma cidade da Idade do Bronze. Micenas existe neste local há mais de 3.000 anos. E a doutora Vasiliki Pliatsika a escava desde 1999. So what did this place look like when Schliemann showed up? Well, the gate was cleared. It was cleared in 1841, so he could see the gate and see the lintel and see the triangle. This is pretty much the picture he saw. Schliemann achou que esse magnífico portão era a entrada do grande reino da Grécia. This emblem of these lions was already here. That's right. What it basically says is that the lions are protecting the royal house of Mycenae, which rules by divine right. Na Ilíada é o próprio rei Agamenon que convoca exércitos de todos os estados da Grécia para lançar um ataque a Troia. Schliemann achava que se encontrasse sinais de uma grande fortuna, conseguiria provar que esta era Micenas, a cidade do poderoso rei. Passando pelo portão, logo vemos o local onde Schliemann e outra equipe deram início à primeira escavação da cidade enterrada. 25 workmen working for him. 125. Ele limpou essa enorme área logo atrás do portão. He was paying people to do that for him. Okay. No fundo desta sepultura, Schliemann encontrou os indícios que buscava. 15 quilos de ouro e máscaras mortuárias finamente trabalhadas.
So he's got bones, he's got gold. What does he think? Well, he thinks these are royal burials, and he thinks he's found Agamemnon's burial. But why? Like, why do bones, gold, and masks say Agamemnon to him? Well, he knows from ancient writers that Agamemnon and his people were buried inside the citadel. So he thinks, he just puts two and two together. He's got gold, he's got the graves inside the citadel, he thinks this is Agamemnon. But time would prove that 2 + 2 didn't equal 4. Yeah, what he found here were kings, but they were too old. They were older than Agamemnon. O ouro que Schliemann encontrou foi a primeira de uma série de descobertas em Micenas. Desde então, arqueólogos provaram que esta era a cidade mais poderosa da região ao longo de toda a Idade do Bronze. Sendo assim, esta é a única localização possível para o reino grego descrito por Homero. Guiado pela Ilíada e pela Odisseia, Schliemann revelou Micenas e Troia para o mundo moderno. E gerações de exploradores seguiram suas pegadas. Hoje, arqueólogos buscam um império insular descrito na Odisseia de Homero. Se for encontrado, esse reino dará uma nova dimensão à busca pela verdade por trás das narrativas homéricas. Será a descoberta da ilha de Odisseu, o homem que inventou o cavalo de Troia e encerrou a guerra. Few locations in the Iliad and Odyssey are as important as an island kingdom called Ithaca, home of Odysseus. New evidence suggests that the location of Ithaca may have been found as discussed in Homer's writings, here off the western coast of Greece on an island called Kephallonia. Kefalônia faz parte de um pequeno grupo de ilhas chamadas Jônicas, que ficam bem ao lado de uma falha geológica entre duas placas tectônicas. É uma das zonas de terremoto mais ativas do planeta. Estamos com Robert Bittlestone, que acredita que as centenas de terremotos que ocorreram aqui nos últimos 3.000 anos esconderam vestígios da ilha de Ítaca. Right the way out to the sea there. Well, the most important description in the Odyssey of where ancient Ithaca is supposed to be is when King Odysseus announces his identity, and he says, "My island of Ithaca lies furthest to the darkness of dusk," in other words, furthest to the west. And when you look at today's map of this part of the world, you find there's an immediate contradiction. Because the modern island of Ithaca doesn't lie furthest to the west, it lies furthest to the east. So the description that Homer provides of Ithaca, this kingdom, doesn't match the current island of Ithaca. No, it doesn't. So there's a mismatch, there's a contradiction. And I thought to myself, well, why? Why would he get the geography wrong? Bittlestone identificou uma profunda ravina separando a região oeste de Kefalônia do centro da ilha. Ele acha que essa ravina já foi um estreito canal, depois coberto por escombros dos terremotos. Se ele tiver razão, a atual ilha de Kefalônia foi 2 ilhas no passado. E a ilha mais a oeste era a Ítaca de Odisseu. E os mapas atuais que chamam outra ilha de Ítaca estariam incorretos. The was sea, we're pretty confident here below, but it got filled up by this process of catastrophic rockfall. Wow. So basically everything that we're seeing in this valley was up there on the mountain. Exactly so. Before there was any of this rock slide, we had a marine channel going right the way through. So most scholars agree that this place where you and I are standing right now is ancient Sami, but what they haven't been able to figure out is really where ancient Ithaca was, and I believe it was over there, across this valley. Desde que concebeu sua teoria, Bittlestone recebeu dados animadores do Sistema Global de Imagens da NASA. Graças ao sistema, ele sobrevoou a ilha eletronicamente e procurou pistas em 3 dimensões. Com a ajuda das imagens, Bittlestone encontrou elementos da região oeste de Kefalônia, que correspondem à descrição homérica de Ítaca, como esta baía. In it, 2 headlands, projecting, sheared off, crouching from the harbour, shielded from waves, whipped up by blustering winds outside.
Well, the fascinating thing is that the description of the harbor in the Odyssey matches almost exactly what we see in front of it. Como Schliemann, Bittlestone usa o antigo texto poético para chegar a verdades históricas. E acredita que futuras escavações provarão que tem razão. They row inside the bay. They knew the bay of old. The ship ran up the beach for half its length at speed. Such strength was in the rowers' arms. So we've got to have some kind of sandy beach. Wow. Okay, so I see what you mean. We have sand. We have sand. No shortage of that. De praias a montanhas, Bittlestone continua seguindo as pistas de Homero. Athena is speaking to Odysseus. She says to him, look up there and you will see your mountain of Mount Neriton covered with waving foliage. And there it is. Ele acredita que já identificou 15 locais de Ítaca descritos por Homero há mais de 2000 anos. São pistas que ele espera que um dia levem ao palácio do próprio Odisseu. So we have, if I can oversimplify, we have a treasure map with all these points on it, but we never had where to start. Well, that's right. And the exciting thing is this. Everyone's imagined that the treasure map was a map of a mythical treasure island, that it wasn't a real island anyway. You couldn't even find Ithaca, let alone identify particular mountains or places on it. Mm-hmm. But now we've got a real good chance of being able to demonstrate that Ithaca is real. Robert Bittlestone leva adiante o trabalho que Schliemann começou. Nos anos que separam esses dois homens, os arqueólogos fizeram uma série de descobertas incríveis na trilha da Guerra de Troia. A seguir, continuaremos a buscar indícios dessa guerra épica. Examinaremos uma antiga armadura grega e testaremos armas da Idade do Bronze. That's a flesh wound. Estamos investigando a Guerra de Troia seguindo pistas deixadas por Homero. Já conhecemos duas cidades antigas centrais para a história. Em Kefalônia, soubemos que terremotos podem ter ocultado uma das ilhas descritas por Homero. Mas encontrar essas cidades é só parte de nossa busca. Ainda temos que descobrir indícios do povo descrito por Homero. Guerreiros que vestiam armaduras e usavam armas do fim da Idade do Bronze. Vamos retomar nosso périplo na cidade de Nafplio, onde uma série de dentes tornou o mundo de Homero mais real para nós. Yes. Oh, hi, Josh. Pleasure. A doutora Eleni Palaiologo e a curadora Pinka Taratori vão nos mostrar essas antigas relíquias. Pode não parecer muito, mas os arqueólogos ligaram a descoberta aos escritos de Homero. This is a big deal, and I want to explain why. Because in the Iliad, in Book 10, it says the following. Meriones gave Odysseus bow, quiver, and sword, and over his head he set a helmet made of leather. Inside it was crisscrossed taut with many thongs. Outside, the gleaming teeth of a white-tusked boar ran round and round in rows stitched neat and tight, a master craftsman's work, the cap in its center, padded soft with felt. Boar's tusked helmet. That's what we're looking at right here. Here we have the cheek plates, which are made of bronze. Okay. And they protected the face. So these would go like This that. way, yes. Ah, okay. Usando esses fragmentos como guia, Pinka criou um modelo do capacete como teria existido há mais de 3.000 anos. That's what that is. Sem a descrição de Homero, talvez ninguém descobrisse que os dentes faziam parte de um capacete. Graças ao capacete, os arqueólogos estabeleceram um elo histórico entre Homero e os guerreiros que descreveu. Mais vestígios desses capacetes foram encontrados em túmulos em torno de Micenas, o reino grego. Em Micenas, a doutora Pliátsica e seus colegas determinaram que em 1250 a.C. a cidade era a mais rica e poderosa de toda a Grécia, assim como foi retratada por Homero.
Encontraram relíquias de bronze, espadas e pontas de flechas, as mesmas armas usadas na Guerra de Troia. E descobriram uma cidade com uma rica tradição guerreira como a Micenas da Ilíada e da Odisseia. We know that the people who were in charge of a group of soldiers were the heroes, were the bravest and those who belonged to a higher rank socially. They were viewing themselves as soldiers and hunters. What Homer says is that we've got warriors who are using this kind of weaponry, and these were people that were higher than the simple folk who were working in the fields or as herdsmen. Mm-hmm. So the fact that Homer depicts these people, the people of Mycenae, as this powerhouse, as we've discussed, that's actually pretty dead on. This is an accurate picture. What Homer says is pretty accurate. As descobertas dos arqueólogos estabeleceram um vínculo entre os cantos de Homero e a vida real dos guerreiros, que continua sendo desvendada. Moradores de Micenas, no final da Idade do Bronze, usaram as armas descritas por Homero, de flechas a espadas de bronze até carros de guerra puxados por cavalos. Esses carros eram os tanques da Guerra de Troia. E Homero descreve várias vezes como eram usados em combate. No canto 20 ele diz: Aquiles avançou. Seus cavalos de cascos afiados esmagaram escudos e corpos, molhando de sangue o eixo do carro de guerra. Vamos conhecer um desses carros. And we got one here, a chariot. Formidable war machine. Beautiful. And this is a late Bronze Age chariot? Exactly. Tufan Turanli reproduziu um carro de guerra grego, seguindo a descrição de Homero e gravuras da época. How many riders? 2, a charioteer and a warrior. Okay. Covered with leather outside. Leather outside. Wicker, I have wicker inside and leather outside. A charioteer running the horses and a warrior fighting. Do we know if the warriors were using chariots as transport or as weapons? We have records of showing that they were doing both getting to the field and also doing the war at the field. So one person would be driving and the other person, passenger, it would be their chariot, and they'd be fighting with, what do you think? Bows and arrows? Bows and arrows, spears, and there is also a record that they might be getting off and then fighting with swords as well. What do you think? Would you like to have a ride? We can go for a ride too? Yep. Okay, let's do it. Okay, let's get the horses in then. Arkadaşlar. Esses cavalos usam freios modernos, mas o conceito é o mesmo. 2 cavalos, um condutor e um guerreiro. Para quem nunca fez isso, andar a galope exige um pouco de adaptação. All right. It's a bit harrowing. There's absolutely no shock absorption. So even on a field like this, which looks pretty flat, I could feel every stone that went under the wheel. But getting to the battlefield was only half of it. Remember, this is war. And in the Iliad, there's no shortage of depictions of gruesome fight scenes. People doing battle on the back of their chariots. Now for me, as a competitive archer, firing from stable ground, not that big a problem. But could it be done from the back of a moving chariot? Let's go find out. A low shot. Mesmo com um arco moderno, não é fácil. Arqueólogos ainda tentam descobrir exatamente como os gregos guerreavam. Existem provas da existência de carros de guerra, flechas e lanças da época. Ainda não se chegou a um consenso sobre como essas armas eram combinadas. Mas não há dúvidas de que eram mortais. That's a flesh wound. Oh, I think that would hurt. I think that this shows that with the spear, with the bow and arrow, with the sword, the weapons of the late Bronze Age were incredibly effective. A seguir,
Vamos mergulhar no mar Egeu e tentar saber se os gregos da Idade do Bronze realmente navegaram até Troia. Seguindo as pistas deixadas por Homero, já descobrimos as cidades, as armas e até uma armadura descrita na Ilíada e na Odisseia. Mas se o exército grego realmente foi guerrear em Troia, como chegou até lá? Os gregos do fim da Idade do Bronze tinham navios capazes dessa viagem, como Homero descreveu? If the Trojan War actually happened, the Greek sailors had to somehow cross the Aegean. I've come to the ancient port of Volos, where shipbuilding has gone on for thousands of years. I'm here to meet an admiral who says he can show me how it was done the old-fashioned way. Here we have the O almirante Apóstolos Curtis e sua equipe estão construindo um Penteconter, um dos mais antigos navios de guerra gregos. Pode ser o tipo de embarcação usado na Guerra de Troia. Gravuras da época mostram que os navios de guerra tinham a frente chata e 3 elementos estruturais centrais se uniam na popa. Segundo Homero, a frota grega partiu para Troia em barcos com 50 remadores cada. O almirante e sua equipe estão construindo um barco exatamente na escala descrita. We have not nails. No metal nails? No nails. So these... Eles pretendem provar que esses barcos são velozes e manobráveis na água, mas antes precisam construir um deles. Okay, and the tools they're using, these are traditional tools? Yes, single hand tools. Hand tools, no machinery. No. So during the Trojan War, the shipbuilders had a crew of 50 to build their ships. How big is your crew? 1, 2, 3. So they had 50. You have 3 to 4. Yes. Para Apóstolos e sua equipe, construir um navio é uma emoção, mas também um exercício de arqueologia experimental. Reproduziram ferramentas encontradas em tumbas de Micenas e que remontam à Idade do Bronze. We have primary findings of this kind of tools. Na época, essas ferramentas eram a última palavra em tecnologia. A nova técnica de fundir bronze deu aos construtores de navios uma precisão antes impossível. Making only. A furadeira parece lenta, mas sua ponta rígida e outras ferramentas de bronze, como o martelo e o cinzel, eram inovações que ajudaram a criar os grandes e fortes navios da época. É um processo trabalhoso, mas a estrutura do navio lentamente toma forma. Eles ainda têm muito a fazer. E nós ainda temos de provar que os barcos do fim da Idade do Bronze podiam cruzar o mar Egeu. Voltaremos à Turquia em busca de indícios de que os soldados do antigo exército grego tinham navios capazes de alcançar esta costa no fim da Idade do Bronze, como conta Homero na Ilíada. Vamos procurar esses indícios em navios naufragados na costa da Turquia. Yaşar Yıldız dirige o Museu de Arqueologia Submarina de Bodrum. Ele vai nos levar a uma das maiores concentrações de navios naufragados do mundo. Na antiguidade, recifes como esse eram extremamente perigosos para os barcos. Logo abaixo da superfície e perto da costa, essas pedras eram o pesadelo dos capitães que cruzavam a região. Foi nessas águas que um navio naufragado da época da Guerra de Troia foi descoberto. Veremos os restos desse navio mais tarde, quando voltarmos à costa. Mas agora é hora de mergulhar. And no, I'm not diving with that. Ninguém sabe que tesouros arqueológicos ainda permanecem ocultos nessa costa. Essas águas atraem mergulhadores do mundo inteiro, e não é para menos. Logo avistamos inúmeros navios em decomposição.
Seguindo Yashar, vemos que esse navio naufragado moderno é apenas um entre muitos. Este utensílio não veio daquele grande navio de aço. A corrente de uma âncora moderna pousou sobre uma pilha de cerâmica antiga com quase 2000 anos de idade. Esta é uma das mais inacreditáveis áreas para mergulho. Para os arqueólogos, é uma mina de ouro. Navios naufragados e objetos como esses podem ajudar a desvendar como era a vida nas antigas civilizações. Mas o que podem nos dizer sobre a Guerra de Troia? That was a good dive. I gotta shake your hand for that. Can I get over there? That was a great dive. Great dive, yes. Great dive. I'm for it. Segundo Yashar, os navios que vimos datam de 150 a 1960 d.C. Áreas como esta deram aos arqueólogos muitas informações sobre a história náutica da região. Mas o mais importante para a nossa busca é um barco da Idade do Bronze descoberto em 1982. Sua carga está exposta no Museu de Arqueologia Submarina de Bodrum. O Dr. Shemal Pulak dirigiu as escavações do navio Uluburum. Wow. So I've looked at 2nd century AD shipwreck. This, much older. Yes. Can you tell me the story? That's 2nd century AD. Yeah. This is 14th century BC, so this is 1,500 years older than the wreck that you've been on. It's the oldest shipwreck to have been excavated and also has the wealthiest and the most diverse cargo ever found from the Bronze Age. Entre os restos do navio, Shemal e sua equipe descobriram placas de cobre do Oriente Médio, cerâmica dos atuais Líbano, Israel, Síria e Chipre, presas de elefante e troncos de ébano da África Equatorial, vidro colorido e estanho da Ásia Central e ouro do Egito. What it does tell us that the greater part of the Mediterranean in antiquity was connected extensively with trade networks. Do we know where it was going to? I think it was going to Greece or Greek mainland because there were also Mycenaeans or Bronze Age Greeks on board. Really? Based on the finds, yes, I think we had at least two Mycenaeans on board because we have two swords, we have two seals, we have two pectorals or glass beads that the Mycenaean elite wore. Everything that you can imagine that a wealthy individual, an elite individual would carry. So I think they represented emissaries or envoys that were on board the ship, escorting the vessel to their homeland. O Uluburum era um navio de carga, não de guerra. Assim, não participou da Guerra de Troia. Mas provou que o mundo mediterrâneo e o mar Egeu eram ligados no fim da Idade do Bronze por um sólido comércio marítimo. E que os gregos de Micenas estavam envolvidos nesse sistema. Era um império naval rico e poderoso. Portanto, capaz de chegar a Troia de navio, armado para a guerra. A seguir, voltaremos para Troia e veremos se os arqueólogos podem provar que a guerra realmente aconteceu. Estamos investigando a Guerra de Troia seguindo pistas da Ilíada e da Odisseia. Já viajamos pela Grécia e pela Turquia e descobrimos que um mundo de valentes guerreiros e incríveis riquezas realmente existiu, tal como Homero descreveu. Cruzamos o mar Egeu e, sob suas águas cristalinas, encontramos indícios de que o exército grego pode ter navegado até Troia armado para a guerra. Agora vamos voltar a Troia para ver o que os cientistas descobriram no que possivelmente foi o campo de batalha.
As cicatrizes deixadas em Troia pelas escavações de Schliemann permanecem até hoje. Dentro de sua gigantesca trincheira e por toda a antiga cidade, arqueólogos continuaram a buscar sinais da Guerra de Troia. Estamos de volta com o Dr. Yashar Ersoy, que vai nos dizer o que os cientistas descobriram depois de Schliemann. Os arqueólogos hoje concordam que durante mais de 3.200 anos, civilizações sucessivas nasceram e morreram no local. 9 cidades foram erguidas e destruídas, e as ruínas de Troia contêm restos de todas elas. Em seu desejo de descobrir a Troia de Homero, Schliemann cavou mais fundo do que precisava. Suas escavações brutais destruíram muitos indícios que ele próprio esperava encontrar. Mas as pistas que restaram permitiram que arqueólogos, mais tarde, determinassem que camada de civilização correspondia ao período descrito por Homero. Fragmentos de cerâmicas semelhantes aos que vimos em Micenas foram encontrados no 6º nível arqueológico de Troia. Esses artefatos foram as pistas que os arqueólogos usaram para concluir que o 6º nível corresponde à Troia de Homero. Mas, segundo Yashar, não foram os gregos de Micenas que a destruíram. This is from the 6th settlement. Level 6. Level 6, okay. Which is actually contemporary with the Mycenaean Greeks. It was reached to an end by a major destruction. Some sort of catastrophe. That is exactly the case. Wow. Now, if you put it in the 13th century BC, this is around the time that people attribute Homer's writings and the Trojan War to have happened. It is contemporary, but it is beyond the limits of the human agency. The cause of this event must have been not by the human agency, but instead it was a natural disaster, namely an earthquake. An earthquake? Wow, okay. And that's shown in the archaeological record how? Buildings were collapsed, walls were dismantled, fortification systems were partly disintegrated. So it seemed like this was a severe catastrophic event, which caused the end of the 6th settlement at Troy. Para Yashar, as descobertas em Troia sugerem que uma catástrofe natural, e não uma guerra, causaram a destruição da cidade. Essa parece ser a cidade dos cantos da Ilíada e da Odisseia. Mas provas concretas da guerra descrita por Homero não foram encontradas até agora. So what would archaeologists need to be able to say the Trojan War is a true historical event? The physical evidence of it, the destructions, the destruction of the structures by fire, by human agency, corpses laying on the streets with the weaponry that they carried. That kind of tragic evidence will be enough to say that. Otherwise, we are basically trapped. The smoking gun, so to speak, the archaeological evidence that we would need to say this happened. Yeah, it's missing. They are so far missing, unfortunately. Okay. Há mais de 130 anos, os arqueólogos tentam provar que a guerra descrita por Homero foi um fato histórico. A Ilíada e a Odisseia se mostraram preciosos mapas do tesouro, que levaram não só a grandes riquezas, mas o que é mais importante, às próprias cidades descritas por Homero. Ofereceram uma fantástica visão das armas, da cultura e da tecnologia do fim da Idade do Bronze. Mas para o arqueólogo, que precisa de indícios palpáveis e não de conjecturas, o cavalo de Troia, os guerreiros de Agamenon ao redor da cidade fortificada e a bela Helena só existiram nos cantos de um poeta da antiguidade, cuja obra continua entre as maiores da história.